Senhor Jesus colocou no coração dela. Amém? Então a Flamita pode orar pela Karen antes de começar. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor Jesus, por esse momento, Pai. Muito obrigada porque o Senhor fala conosco, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, sobre o nosso coração, Pai. Amém, Jesus. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Amém. Senhor Jesus, que não seja a Karen falando, mas que seja o Senhor falando para nós, Senhor Jesus. Senhor Jesus, vem sobre cada coração aqui, Jesus, e prepara para ouvir a Tua palavra, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, sobre este lugar e nos abençoa. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Amém. Amém. Glória a Jesus. Ó Senhor Jesus. Eu gostaria que todo mundo lesse, então eu vou pedir para várias pessoas lerem. Eu tava com nervosa, então não vi se eu gaguejar. Então, eu tava pensando assim, né? Qual é a vida de um cristão? Como que tem que ser a vida de um cristão? Aí eu abri em Mateus 16, 24, 28. Urias, lê pra mim. Mateus 16. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perderá. Quem perder a sua vida por minha causa, achará. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela porta, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. No versículo 24 fala, né, que Jesus fala, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. E eu fiquei pensando, a si mesmo se negue. Quais seriam os passos para a gente se negar? Porque é uma mortificação diária que a gente tem que ter, porque a vida do cristão não é só se batizar e pronto. É diariamente até o fim da vida, é uma luta constante, nunca você vai estar cegado, sempre vai ter que estar lutando. Aí eu fiquei pensando, primeiramente a gente tem que se conformar que a gente não é nada, que a gente é um lixo na verdade, e a gente precisa de Jesus, senão a gente vai ser queimado. Quando a gente adquire essa noção, é bom a gente começar a ter uma vida com Cristo. Aí, o primeiro passo, o batismo. Abra em Colossenses 2, 11 e 12. Enzo. 2. Vocês o quê? 2, 11 e 12. Colossenses 2, 11 e 12. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas pelo despojamento da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, o qual igualmente fosse ressuscitado mediante a fé e no poder de Deus, que nos ressuscitou dentre os mortos. Glória a Deus. E abra também em Romanos 6. 1 a 7. Eric. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, porque como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se temos sido unidos a ele na semelhança de sua morte, certamente também nos seremos na semelhança de sua ressurreição. Sabendo isto,
que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Pois quem está morto está justificado do pecado. Então, vocês viram, né, que é o primeiro passo, é o batismo, porque acaba a sua vida e você começa uma nova vida. Tudo que aconteceu no passado foi aniquilado e você começa a viver a partir daquele momento. Então, é bom a gente ter essa noção, que a partir daquele momento a gente vai ser morada de Jesus, a gente vai ser templo do Espírito Santo. Abre em 1 Coríntios 6, 18 a 20. Marcelo, você lê pra mim? Medida a impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade pega contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, que tal tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus em vosso corpo. Agora vocês viram, né, que a partir daquele momento o nosso corpo não é mais nosso, é de Deus. Porque a gente resolveu sepultarmos, né, que o batismo é sepultamento. Então você morreu e a partir daquele momento seu corpo é de Deus. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai fazer depois do batismo. Porque agora é outra vida. É um ser vivendo dentro de nós, o Espírito Santo. Abra também em João 14, 21 e 23. Lembrando que ele é filho da prostituição. Sim, a prostituição. Aliás, O original toda é reforma porno. nas igrejas que todos vão. Ali está escrito impureza, mas é prostituição. 14, 21 e 23. João 14? Aham. 21 e 23. Daniel. 21, 23. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é aquele que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei nele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde veio que hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morar. Reforçando o que tinha dito. Nós temos que viver com Cristo a partir do batismo, né? Está escrito exatamente isso, que se a gente amar o Pai, Ele nos amará e virá fazer morada em nós. Eu fiquei pensando, o preço que Jesus pagou, o preço que Deus pagou foi gigante para que a gente pudesse ter essa oportunidade de Jesus morar em nós. Que foi através da morte de Jesus, a vida de Jesus, foi esse preço. E foi um preço altíssimo. Efésios 5, 1 e 2. Ei, você lê pra mim, vai? Não? Aqui, então. Mãe. É 5, 1 e 2, né? 5, 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. E João 17 fala a mesma coisa, 3 e 15. Sulimita, por favor. João 17. 3 e 15. A 15. João 17, do 13 a 15. Mas agora eu vou para ti e digo isto no mundo. Todo mundo achou já? Mas agora eu vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou porque não sou o mundo, assim como eu não sou do mundo. Não, Até 15. não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, Jesus fez exatamente isso. Ele veio ao mundo, mas ele não era do mundo. E ele não há trevas nenhuma em Cristo. Então, ele se fez maldição por causa de nós. Mas ele não era maldição.
Por isso, Cristo tem que estar em nosso coração. Cristo tem que viver em nós. Gálatas 2, 19 e 20, que é muito conhecido, né? Paulo fala isso. Gálatas 2, 19 e 20. É verdade. Mas aqui, olha pra mim. Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na minha carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, a gente tem que crucificar tudo. Paulo estava falando exatamente isso, porque ele tinha crucificado a vida dele inteira. A gente tem que crucificar os nossos sentimentos, as nossas vontades, os nossos sonhos, os nossos desejos. Tudo tem que estar na mão de Deus. Porque se a gente estiver ainda agindo, vai estar errado, porque só Deus é perfeito. Então, a gente nunca vai ser perfeito, só através de Deus. Aí eu fiquei pensando, qual seria o segundo passo? Esse é o primeiro passo, batizar e negar tudo. O segundo passo é fugir das obras da carne, fugir da nossa carne, porque a gente é corrupto, a gente é maligno. Então, Gálatas 5, 16 a 26. Abre, né, por favor. 16 a 26. Digo, porém, andai em espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são, primeiro, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões, partidos, invejas, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não hão de herdar o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne, com suas paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não nos tornemos vangloriosos, provocando uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, essas são as obras da carne. Então, a gente tem que ficar observando. Será que a gente está na carne ou a gente está no Espírito? Será que a gente está com nosso alvo em Cristo ou a gente está olhando para o mundo? A gente tem que ficar de olho nisso, porque agora a gente está tendo o Espírito Santo. A gente se batiza, a gente tem que estar de olho nas coisas espirituais, não nas coisas mundanas, carnais. Em Gálatas 2,16, fala uma coisa muito interessante sobre a lei, que citou aqui exatamente isso, sobre a lei, porque a lei, ela é carnal. A lei, ela só destrói, não traz vida para o homem. Então, Gálatas 2,16, 17. Todo mundo achou? Fazer aqui a aula pra gente, né? Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se, procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se-á o acaso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torna a justificação. Eu acabei de lembrar, né? Em Romanos 7,7 fala uma coisa
muito boa sobre isso. Abram lá, Romanos 7:7. Por isso, Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. exatamente, a lei não justifica. O que justifica é Jesus. A gente tem que estar em Jesus, não na lei. O se negar é perder o amor pelo mundo, pelas coisas do mundo, e começar a olhar para as coisas espirituais, e adquirir fé e esperança em Cristo, e não nas coisas do mundo. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 8. Não, 3 a 6. Primeira fome. 4, 3 a 6. Pastor Marcos, você lê pra mim? 1 Tessalonicenses 4. Primeiro. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e vos abstenhais da prostituição, e cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus, e que, nesta matéria, ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testemunhamos claramente, é o vingador. A gente tem que estar fugindo das obras da carne. E esses gentios são essas pessoas que não conhecem a Cristo, não estão em Cristo. São o resto do mundo, vamos dizer. Em Gálatas 3:11 fala uma coisa também muito boa, que tem que ser lida. Gálatas 3:11. Tia, você lê pra mim? Gálatas 3:11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Exatamente, a fé, ela é só através de Cristo, né? Porque Cristo é autor e consumador da fé. E a fé é crer no impossível. Você, mesmo sofrendo com todas as coisas, as dificuldades da vida, no fundo, você tem aquela certeza que algo vai acontecer. Que é o que a gente está vivendo, não é? Eu tenho certeza que meu pai vai ser curado. Depois disso tudo, dessa doença terrível, eu creio que Jesus ainda tem uma obra na vida dele. Que ele vai ser usado ainda por Jesus. Porque Jesus nos ama. Então ele nunca vai querer ver a gente derrotado, triste, amargurado, no pecado. Ele sempre vai estar querendo a gente firme com ele, feliz, só no gozo do Espírito Santo. Em Hebreus 11 fala uma coisa muito bonita que eu queria que lesse. Hebreus 11. 1 a 3. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Exatamente, é crer no impossível. Apesar de tudo, a gente vai crer no impossível. Apesar desse mundo ser corrupto, nojento, a gente crê em Jesus. E a gente vive, a gente está buscando viver em Jesus. E assim, quando a gente tem alguma coisa pra gente se firmar, que é Cristo, todos os problemas, as dificuldades vão ficar em segundo plano. Porque o nosso alvo é Cristo. Então vai ficar muito mais fácil a nossa vida com Cristo. Mais fácil nesse sentido. As lutas vão continuar, claro. Hebreus 12, 1 e 3 também fala uma coisa muito boa.
Abre nesse também. Qual que é? Hebreus 12, Hebreus 12, 1. 3. Aqui. Hebreus 12, 1. Portanto, nós também estamos rodeados de um grande número de testemunhas, deixando todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. A autor e consumador da fé é Jesus. Porque apesar de todos os nossos problemas, Jesus vai estar lá sempre para nos ajudar, sempre. Porque Ele é o nosso Pai. Ele é quem cuida da gente a partir do momento que a gente se batiza. Porque a partir desse momento a gente vai ter a cobertura de Cristo e a cobertura da igreja. Então todos os nossos problemas a gente vai poder contar para o irmão, ele vai poder nos ajudar. Porque Ele é um com você, porque nós somos a igreja. Então é muito importante a gente saber disso. Que apesar de tudo, Jesus vai estar lá para te ajudar. Buscar a santificação, uma coisa muito importante. João 17, 11 a 21. Irmão, 17, 11 a 21. E eu já não estou mais no mundo, mas eles que estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aquele que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardá-los em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum destes se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou partir e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Desde a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Até o 21. É 21? Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviarei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por esse, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, e também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Glória a Deus, a gente tem que ser santificado, não devemos ser desse mundo. A gente tem que viver esse mundo, a gente vai poder sair do mundo, lógico, mas a gente tem que viver como a gente não estivesse no mundo, nossos olhos em Cristo. E Jesus fala, né, em 1 Pedro, Jesus não, né? Mas Jesus é santo. Em 1 Pedro 1, 3 a 21 fala uma coisa muito boa. 1, 3 a 21. Daniel, você pode ler pra mim? 13, 21? É. Corre aquele que buscará mal, se for zelosos do bem. Mas também se padecer por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não tenhais com medo deles, nem dos judeus. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com muito bem. Calma aí, 1 Pedro 1 Pedro 1, 13 a 21. começa portanto cingindo os lombos do vosso entendimento. Sede sóbrios. Não, primeiro. Está fazendo o capítulo 3. Exatamente. Eu entendi 3, não 3.
Eu falei, e ela falou ainda com o pulmão, eu olhei e falei, glória a Deus, acho que meu entendimento está sendo arrebatado. Uma revelação. Mas eu entendi também, mas o mesmo Deus estava com Amém. Acho que dá pra ler isso então. É 13. Amém. É isso. Então, 13 a 21. Né? Portanto, surgindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito estás, sede santos porque sou santo. E vos invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um. E dai em temor durante o tempo de vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa boa maneira de viver, e por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado esses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória para que vossa fé e esperança estivessem em Deus. Ai, glória a Jesus. Então a gente tem que ser santo porque Cristo é santo. E Jesus fala, Paulo fala, sedes imitadores de Cristo, porque como eu sou. Mas abra em Filipenses 2, 5 a 11, que fala uma coisa muito boa. Eu não sei. 2. Que é quando Jesus fala, né, Paulo fala pra gente ser imitador de Cristo. E Cristo se negou, isso é uma coisa interessante. Cristo se negou. Não teve preocupação de ser igual a Deus e assumindo forma de homem. Ele veio sofrer tudo que a gente está sofrendo, para mostrar que a gente pode vencer nele. A gente pode vencer no Pai. Então, abra no Filipenses 2, 5 a 1. Filipenses 2, 11? Aham. Pode ler pra mim, Zika. Tende em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e sendo reconhecido na figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que em nome de Jesus se dobre todo o joelho, quer no céu, quer na terra, quer debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Jesus. Jesus mesmo se nega, então a gente tem que imitá-lo, como está em Efésios 5, 1 e 2. Querem abrir? Efésios 5. 5, 1 e 2. Sulano, dá pra mim? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Não é isso, gente. A gente tem que imitar Cristo. Tudo que ele fez, ele pagou por fazer isso, né? Ele entregou a vida dele pra gente. Então a gente tem que buscar ser igual a Cristo. A gente não vai conseguir, eu acho, pelo menos. Mas a gente tem que buscar isso. Porque Jesus, ele amou tanto a gente, mas tanto a gente, que não tem nem como descrever. Eu ficaria o resto da minha vida falando da imensidão do amor de Cristo. Então, não tem como, mas a gente sente o amor de Cristo todos os dias, todos os momentos. Se a gente quiser, a gente pode sentir o Espírito Santo. Então, é isso que eu queria falar, gente. Reforçar o amor de Cristo, reforçar
esse se negar. A gente tem que se negar. É muito importante isso. É muito importante a gente mortificar nossa carne, mortificar nossos pensamentos, mortificar a nossa vida e viver em função de Cristo. Me desculpem se eu falei alguma coisa de errado, eu tô muito nervosa, então glória a Deus por tudo. E foi isso. Amém. Glória a Jesus. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz.